Boa noite, meus irmãos. O tema que nos ocupa essa noite geralmente é um tema que causa um certo medo nas pessoas. Esse medo, ele tem várias origens. Parte desse medo é cultural. E quando a gente fala cultural, a gente está falando daquilo que é transmitido ao longo de gerações e gerações em caráter de longa duração. Uma base de transmissão cultural entre encarnações a partir de um subconsciente coletivo, de um povo que cultiva determinadas imagens, formas de pensamento coletivamente alimentadas, né? Mas existe uma outra base, a base da defesa do nosso corpo físico contra a desencarnação. A obrigação de todo organismo vivo, isso ocorre como atavismo fisiológico, é defender-se. Então, naturalmente, nós temos medo da finitude do corpo físico, porque ela nos apresenta a finitude de todas as nossas experiências de aparente propriedade. Não obstante, nosso medo, todo o cultivo dessas tradições de fantasmagorias a respeito da morte, a morte como fenômeno fisiológico, a morte como interrupção de planos, a morte como certeza se apresenta para nós na encarnação. Por isso, talvez, enquanto estamos na Terra, procuramos nos eternizar. Talvez, entre os povos que reencarnaram na Terra, nas grandes legiões de espíritos reencarnados a partir da tradição da capela, os arianos, indo-europeus, enquanto continuidade reencarnatória, enquanto continuidade cultural, tenham sido os que mais se revoltavam com a impossibilidade de acesso aos bens materiais, aos conhecimentos intelectuais que tinham no seu planeta de origem. Ao estarem aqui, então, queriam fazer um paraíso aqui e agora. E por isso, ao longo de milênios da sua experiência, desde a Índia, desde o Planalto do Pamir, depois da invasão da Índia e também na formação dos diversos povos da Europa, não foi um povo a construir grandes elucubrações sobre o mundo espiritual durante muitos milênios, e daí a ausência da arqueologia que os regisse na sua primeira chegada à Europa. Mas toda a experiência de construção na Terra é a experiência da construção da Torre de Babel. Nada nesse planeta é permanente. Nós atravessamos um corpo físico. E é interessante, com essa reflexão mais ampla, a gente vai ao livro cujo nome é significativo, E a Vida Continua. E a Vida Continua, nós temos a dona Evelina Serpa, que adentra uma casa de tratamento de saúde e lá conhece o senhor Ernesto Fantini. Ambos submeterão uma cirurgia, cada um com as particularidades dos seus desajustes físicos. E é interessante, quando os nossos órgãos estão em plena harmonia, quando a juventude e a energia nos visitam, muito raramente nós pensamos na possibilidade da desencarnação. Mais do que isso, fora os bancos do nosso antigo segundo grau, do nosso ensino médio atual, quando nós começamos a aprender sobre fisiologia, raramente nós nos lembramos que existem os nossos órgãos. Emmanuel nos diz que é uma das maiores manifestações de fé que nós temos. Nós comemos na certeza de que vamos digerir. A gente entrega essa tarefa ao organismo. Aí você lembra que tem pâncreas, quando você descobre câncer no pâncreas. Você lembra que tem fígado, quando você descobre a cirrose. E você lembra que tem articulações, quando elas começam a doer. E quando você começa a envelhecer, você começa a ter uma consciência maior da possibilidade de tirar essa roupa que é o corpo físico. E no diálogo entre a dona Evelina e o Ernesto Fantini, ele que começava a estudar sobre a vida após a morte do corpo físico, começa a falar para ela, que era católica de tradição e cultivava as imagens da comunhão, da vida após a morte, do limbo, do céu e do inferno, sobre as suas descobertas sobre a permanência do espírito após o desencarne do corpo carnal. E quando ele fala disso, ele compara a relação das nossas três instâncias. Nosso corpo físico ele compara a uma carroça, a uma carruagem.
o perispírito a um cavalo, e o espírito o cocheiro que o conduz. A carroça, geralmente, é a primeira a ter avarias. O perispírito é construído com a matéria do planeta em que nós encarnamos. Quando nós, espíritos que não temos forma, somos centelha, nos aproximamos de certa biologia, de certa química de um planeta, nós adquirimos dos elementos daquele planeta aquilo que forma a nossa instância perceptível. E essa instância perceptível, que condensando-se em pensamento e sentimento, mediante as condições biológicas daquele planeta, forma uma instância mais densa, que é o corpo físico, é o perispírito. Então o perispírito é a instância perceptível e visível do espírito, que não tem forma. E o perispírito é da matéria dos planetas, enquanto o espírito é livre no universo. Infinitamente plástico, não se restringe a lugar algum, não se submete às leis da física, enquanto o perispírito é submetido às leis do mundo espiritual. Então é possível consertar a carroça. Quando a carroça for avariada e não tiver mais conserto, o cavalo poderá servir ao cocheiro, que irá montá-lo e ir a diversos lugares, mas chegará o momento em que também o cocheiro terá que mudar de cavalo. Então o perispírito também irá se renovar. A instância etérea que une o nosso perispírito ao nosso corpo físico garante as sensações: dor, prazer, a sensação de ter ou não energia resultante da energia vital, que nós captamos com os nossos centros enquanto estamos jovens em maior intensidade, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai captando um tanto menos. Então é por isso que quanto mais jovens, mais flexíveis, mais vício na pele, mais energia, uma dada capacidade de assimilação dos nutrientes, que na idade muito avançada nós vamos perdendo. A experiência na Terra é uma viagem, um êxodo por um deserto, em que um ser que tem percepções muito mais amplas se limita a um corpo limitado, pequeno, para cumprir determinada missão. E é por isso que Jesus diz para o Paulo: não recalcitres quanto o teu aguilhão. Ou também, é-te penoso recalcitrar contra o teu aguilhão. Aguilhão é esfora, porque tem alguém te conduzindo, e essa condução tem um fim, e parte desse fim, parte desse plano, parte dessa condução passa pelo corpo físico que você veste nessa encarnação. E veste por um tempo, às vezes, para a nossa percepção limitada de tempo, tão longo que a gente acha que somos nós, a ponto de diversas teorias no planeta acharem que a cognição, a percepção se limita a esse corpo, a esse casulo, feito para que a lagarta se transforme em borboleta e alce voo como inseto adulto, para que o bicho da seda possa se tornar adulto. É um casulo que um dia a gente vai tirar. Ou a gente pode usar uma outra comparação. Eu adoro música erudita. Você vai para uma orquestra, você ouve quando você está no ensaio, você passa por uma sinfonia, no intervalo os músicos começam a afinar os instrumentos. Então isso é a doença, que caracteriza a passagem de uma sinfonia para uma sinfonia mais elevada. No começo eles estão ensaiando, o ensaio vai ganhando mais concentração, e após aquela desafinação, doença, você alça voos espirituais, com notas mais altas. Então você não precisa mais dessa instância mais densa, e é necessário não se apegar. Por isso o livro Obreiros da Vida Eterna nos lembra a experiência das esposas de Ló, que olham para trás. A estátua de sal representa a imobilidade, a cristalização do nosso espírito, quando se prende a experiências passadas. Circunstâncias, pessoas, bens materiais nos são emprestados para atravessarmos nessa encarnação determinada experiência. Se nós formos ao primeiro livro da vida no mundo espiritual, o Nosso Lar, da chamada coleção do André Luiz nos escreve o seu papel de pai de família e médico na Terra. Com seus filhos, e após a desencarnação,
quando pela primeira vez, após a experiência umbralina de purgação, ele visita novamente a família, ele não visita mais como chefe da família, na compreensão daqueles primeiros anos do século XX, nem como proprietário dos bens materiais ou da esposa, nem como mais marido, mas como um colaborador espiritual, um amigo abnegado, porque a ausência dos liames das coisas concatenadas que formam a nossa personalidade nos faz destacar a nossa individualidade. Não obstante a experiência de apego que nós tenhamos ao nosso corpo físico, mais cedo ou mais tarde seremos convidados a essa desagregação. Na medida que os budistas usam bem a expressão, eles chamam a personalidade de um conjunto de agregados: profissão, sexo, que pode variar ao longo das encarnações, bens materiais, né? Tudo isso se desconfigura, são aquarelas na chuva, né? Mas tudo que se desconfigura para se reconfigurar e se aprimorar. Isso é dialético. Você tem um abacate lá no pé, lembrar do Chico Xavier com o pé de abacate. Aí o abacate cai no chão. Quando ele cai no chão, ele apodrece. E você vê aqueles bichinhos, aquelas larvinhas, parece que o abacate morreu. Mas é ali que ele vai voltar a brotar. É ali que o pé de abacate futuro está em germe, para que se perpetue o ciclo, para que naquele nível haja a reprodução da experiência da espécie do abacate. Nós também estamos aqui, atravessando a experiência do corpo físico, para que possamos nos perpetuar, nos libertando daquilo que nós temos que aprender aqui em instâncias superiores, sublimadas de aprendizado. E assim, quanto mais nós nos desapegamos das coisas materiais, nós devemos usá-las com cuidado. Devemos ser bons mordomos das coisas do mundo dos homens. Porque eu aprendi lendo o livro Voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, o milionário que montou o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. O livro é fantástico, recomendo a leitura. Uma das principais lições que ficou para mim do livro é que o mundo dos encarnados, a melhoria dele é responsabilidade dos encarnados. Nós estamos aqui para tornarmos esse mundo melhor. Por isso reencarnamos. Não estamos aqui para uma experiência de prazer individual ou de realização romântica e destaque da personalidade. Pelo contrário, estamos aqui para servirmos e incorporarmos um espírito de coletividade que nos permita vencer a personalidade e alcançar a individualidade. E esse esforço é um esforço de desmaterialização, e daí as diversas experiências de decepção que constituem a encarnação, que começa com plenitude de energias, e depois vários dos nossos sonhos, embora nós possamos realizar uma série de nossas aspirações, todas aquelas que nos iludem com o crescimento da nossa personalidade, ao fim se transformam em decepções. Então é muito comum você alimentar o amor a um ser que escolhe um determinado rumo sozinho. Você aprende que o plantio de amor em relação àquele ser não significa colheita de amor em relação necessariamente àquele mesmo ser. Ocorre também de você cuidar de um filho por anos a fio, pagar-lhe os estudos, instruir-lhe a personalidade no bom caráter e materialmente esse filho desencarnar, para que possamos aprender que a alegria do reencontro excede, supera a tristeza da separação. Porque a vida existe para agregarmos profundidade, densidade de sentimento às experiências. E nós geralmente só discernimos pelo raciocínio, por isso somos incapazes de fé verdadeira. Enquanto a fé não for acompanhada do sentimento, ela não gerará compreensão. Enquanto for um jogo de raciocínios, nós vamos fazer uma genuflexão, à semelhança daquela história do Humberto de Campos. Tem um conto de Humberto de Campos, chama a crente, uma mulher que era crente, crente sincera. Ela vinha ao centro, a crente interessada, que é o nome do conto. Ela vinha ao centro espírita, ela cumpria as obrigações, mas o coração dela não estava acompanhando as ações exteriores que ela realizava, porque às vezes a gente realiza caridade exterior, isso nos angaria mérito, mas a desmaterialização
o desapego às coisas da matéria, a decepção que gera isso, ou então a inteligência, a compreensão que nos leva ao abandono desses apegos, isso a gente não faz exteriormente. Ninguém louva essas vitórias. Elas não são visíveis de fora. Elas são adensamento de percepção própria, atravessando os sofrimentos da vida. Portanto, a gente está muito acostumado a ser louvado pelas vitórias materiais. Então, achar que seguindo determinado modelo moral exterior, a gente vai ganhar o mérito após a desencarnação com aquilo. Mas a relação não é essa. A relação é de conquista interior, que angaria tranquilidade, fé, né? Então não é o que você faz exteriormente, é com que sentimento você faz. É por isso que um livro fantástico da coleção do André Luiz, a coleção Vida no Mundo Espiritual, é o Obreiros da Vida Eterna. Você tem lá, por exemplo, e ele foi um ser encarnado do princípio do século XX, um médium chamado Dimas. Dimas era um homem extremamente sincero nas suas atividades mediúnicas. Era veículo de muito bem, mas não tinha agregado ao seu coração fé suficiente. Preocupava-se ao desencarnar, nos seus desajustes físicos, com os parentes que aqui permaneceram. E enquanto você está passando pela crise, que a desencarnação é uma crise, você vai ao Livro dos Espíritos, o que caracteriza a desencarnação? O esgotamento dos órgãos materiais. É a desencarnação, que não significa o fim da vida. A consciência não se interrompe, mas é um período de perturbação. A gente pode comparar a lagarta. Tem gente que adormece, e a lagarta adormece no casulo, né? Passa por uma experiência de entrega, porque é o balanço da encarnação. Então a experiência de quase morte, a gente vai lá ao Ian Stevenson, a Elizabeth Kübler-Ross e a sua larga produção bibliográfica sobre isso, geralmente é uma experiência mnemônica de retornar ao passado. Olha que esse retorno não é racional, é um retorno emocional, e as pessoas quase sempre descrevem que coisas que não lhes causavam culpa passam então a trazer uma sensação de culpa. Que nem tudo que é descrito como crime na Terra, sob os olhos da espiritualidade que vê as razões pelas quais a pessoa cometeu, é crime realmente. A pessoa lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha, minha cadeira de história, eu achava horrível essa figura, e eu descobri que tinha uma missão espiritual. É claro, Deus se utiliza das criaturas para auxiliar as criaturas. Temos algo chamado potencial anímico, corresponde à historicidade do nível de desenvolvimento que a gente alcançou. A gente tem uma missão, a gente erra, né? Mas Deus vê os corações, o que o historiador que analisa a documentação não vê. Deus vê o móvel. Nós trabalhamos com os vestígios, nós concatenamos vestígios para construir uma versão geralmente preconceituosa, cega, míope. A avaliação de Deus não passa por isso. Não é como a fofoca dos homens. Ela vê os corações, e é uma avaliação individual. Nós somos corpo de Cristo. Você vai aos mecanismos da mediunidade, você vê como dentro de você atua o pensamento do Cristo da Terra, como o nosso perispírito é formado das suas emanações, e como ele conhece em profundidade, ajustando expectativas em relação às nossas possibilidades de evolução, cada uma das experiências coletivas que nós desenvolvemos enquanto coletividades humanas, nacionais, culturais, enfim, religiosas, né? Representantes dos diversos cultos e cadeias, escolas religiosas da Terra. Cada um desses espíritos, não obstante avaliados coletivamente, eles são avaliados individualmente, de dentro do coração, a partir dos seus sentimentos. Que Deus é todo e Deus é um. Deus é coletivo e Deus é pessoal. Deus é tudo e o Senhor é um. E Ele nos unifica, né? Enquanto coletividade somos um em Deus, enquanto individualidade cada um de nós tem uma trajetória própria, pela qual responderá, pela mordomia da encarnação. É por isso que cada experiência de encarnação e desencarnação é diversa. E o Dimas passa por perturbação porque ele não tinha fé suficiente para confiar que Deus cuidaria daqueles que ficaram, para libertar-se da impressão da dor no corpo físico, porque é o seguinte: o que nos faz nos remetermos à encarnação na Terra quando a gente desencarna? Nós sabemos que o processo de desencarnação é como uma cirurgia. Aproximam-se de nós os chamados técnicos da desencarnação.
quando nós entramos na falência dos órgãos. Então, diversas circunstâncias podem ocorrer. Como aquilo vai se formando no mundo mental algum tempo antes, pode ser que o médium sonhe com a nossa desencarnação, pode ser que nós tenhamos alguma intuição. O fato é que nós, ao cabo de algum tempo, realmente passaremos por alguma doença ou sofreremos um acidente, e após aquilo se configurar, nós vamos ser auxiliados a nos libertarmos dos liames físicos. Geralmente, esse tempo da desencarnação, a não ser nas circunstâncias de suicídio, isso é bem explicado aqui no livro Consolador. Se a gente vai aqui na parte da filosofia, né? Por exemplo, você vai aqui na transição, questão 146, é fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Agora é interessante, quando a gente está falando em programação prévia, a gente está falando de uma jaula flexível. Então, você pode ter uma chamada moratória encarnatória. Se você é extremamente útil em determinado ambiente, a continuação da sua experiência daquele ambiente será útil a determinada coletividade, ou então para o seu aprimoramento espiritual individual. E em favor disso, alguém que tem mérito espiritual pediu por você, a semelhança da criança adotiva, que ora pela avó adotiva, e a sinceridade do seu coração é tão grande, que os espíritos então recebem permissão para energizarem os centros espirituais, que os indianos chamam de chakras, e aumentarem a circulação, melhorarem a condição do coração, e ela ganha uma moratória encarnatória. Isso pode ocorrer. Nós podemos também suicidar indiretamente, nós podemos cuidar mal do nosso corpo físico, e se a gente cuida mal, a gente interrompe a encarnação antes, e é por isso que lá em nosso lar, André Luiz é chamado de suicida, sem que saiba por quê. Todos nós somos convidados ao cuidado da nossa máquina física, ao cuidado desse carro, lá na descrição do Ernesto Fantini. Porque o que nós fazemos com essa carroça, com essa carruagem, reflete no perispírito e se prolonga pelas encarnações posteriores. No suicídio direto, então, a gente está falando do indireto, né? Você tem uma interrupção da encarnação no momento em que ainda há energia vital em quantidade considerável. Então, o sofrimento e a dificuldade de desligamento daquele espírito do corpo é muito grande. Uma experiência, não obstante a misericórdia divina, né? Lei de justiça, amor e misericórdia, a lei tem esse nome, que as três coisas são exercidas juntas, e é importante nos recordar, né, que o Espiritismo é a religião que dá esperança ao suicida. Porque se nós formos à tradição medieval, tanto no catolicismo quanto no judaísmo, o suicida era enterrado fora do cemitério. Tanto na tradição protestante quanto na tradição católica, promete-se um inferno ao suicida. O Espiritismo descreve as circunstâncias de sofrimento do suicida, apontando a esperança da reparação, apontando a oportunidade da reencarnação. Gente, isso é uma transformação considerável. É a primeira religião a se debruçar sobre o suicida com caridade e fraternidade verdadeira. É a primeira religião a dar esperança à família do suicida. E quem passou por isso sabe bem do que eu estou falando. E por isso está na casa espírita. E por isso aqui consegue consolar o coração. E por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. Ele não nos cria ilusões, ele nos mostra uma seara de trabalho, com os erros que nós cometemos, com as reparações necessárias, mas com a misericórdia divina, que funciona como nosso impulsionador. É por isso que, por vezes, a matemática de reencarnar com problemas físicos decorrentes da má utilização do corpo físico na encarnação anterior não ocorre exata. À semelhança da parábola do mordomo infiel, nós recebemos uma nova mordomia, um corpo saudável, para que possamos com trabalho retificar o mal do passado. É lógico, após uma certa quantidade de experiências certificadoras, nos vem o sofrimento. E o sofrimento não deve ser enxergado somente como causalidade. Existe o sofrimento que é impulso de evolução. E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a dor
é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós não saberemos as concatenações e razões que nos trazem o sofrimento. Nós não conseguimos alcançá-las, todas. Nós sabemos que a maior causa de sofrimento é a ação do próprio homem, mas existe o sofrimento e a decepção que nos vem por ação divina, para incentivar o nosso progresso. E é por isso que Jesus, lá no livro Boa Nova, dialogando com o sacerdote Hanã, o sacerdote pergunta se ele conhece Atenas e Roma. Ele diz que eu conheço a justa vontade de Deus para comigo. E ele não diz eu conheço toda a vontade de Deus, eu conheço a justa vontade de Deus para comigo. A coragem com que Jesus enfrenta a dor e a morte é exemplo para todos nós. Por isso Emmanuel insiste que nós devemos estar atentos à história da crucificação, da qual diversas pessoas fogem. Há lições profundas, embora amargas, porque a crucificação era uma probabilidade que Jesus assumiu na sua integralidade, por amor e obediência. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E você vê uma experiência de expectação em relação à vontade de Deus, o que mostra que o Cristo não é Deus, mas Ele é o Cristo. A experiência de intimidade, a experiência de conhecer a vontade de Deus implica uma experiência de expectação. E de vez em quando, mesmo para o Cristo, implicava uma experiência de certa crise, que exigia confiança absoluta, entrega. Portanto, nós não temos que interpretar de onde vêm as experiências de dificuldade, que nós parecemos não ter buscado diretamente. Quando elas nos vêm, elas vêm porque são da nossa responsabilidade. E cumpri-las, atravessá-las com dignidade, é a forma de ter paz. Ter paz é saber o que realmente tem valor, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, quando você sabe a fonte do valor, você não segura cinzas nas mãos. Então, a experiência da desencarnação é uma experiência mais suave, porque de um lado você abandona os bens materiais, e isso, para quem se torna espírita, fica parecendo mais fácil, né? Mas não é só isso que você passa na desencarnação. Há as experiências do afastamento afetivo, temporário, mas são experiências de expectação, de espera, confiança. Aquilo que eu falei, a alegria do reencontro excederá a tristeza da separação. E o tempo da espera é tempo de fé, é tempo de plantio. Talvez a experiência do José do Egito, ensinando o faraó a encher os seus cílios para a época de seca, corresponda também à experiência espiritual do nosso êxodo, o êxodo da desencarnação de um ser querido, da expectação, que nós agora, enquanto não estamos passando por isso, nós estamos ajuntando confiança nos celeiros, para quando chegar a crise da desencarnação, nós saibamos, seja ela para conosco ou para com os seres que alimentam o nosso coração. Não tem um capítulo do Nosso Lar, né? Amor, alimento das almas. Emmanuel usa outra metáfora, né? As árvores das afetividades familiares. Ele vai falando da encarnação. No começo, as árvores das afetividades familiares nos envolvem. Então a gente tem saúde física, a gente tem disposição, muita gente nos ajuda, mas aí vem a desencarnação daqueles seres do começo, e você vai ficando mais sozinho. Quando você está sozinho, você está sendo convidado a se comunicar mais diretamente com Deus. A experiência de solidão no entorno é a experiência de buscar esse contato dentro, porque o desenvolvimento é dentro. Então, no início da encarnação é repleto, as coisas estão repletas fora. No final da encarnação, você não tem mais a vaidade da beleza física, você não tem mais a força física, as suas possibilidades mediúnicas, caso elas existissem no começo da encarnação, como isso também é orgânico, isso também é anímico, aquilo vai diminuindo, né? Então você tem a experiência da avaliação da encarnação, da preparação para a desencarnação. É por isso que o indiano divide a experiência da vida, né? Em vários momentos, o final da vida é a fase da espiritualização e da avaliação da experiência da encarnação, porque todos nós passamos por isso, né? E é interessante, você tem no final do livro, né, a história da Adelaide, Obreiros da Vida Eterna. Adelaide é um espírito, né, que tinha construído uma trajetória de caridade, mas uma trajetória de caridade unida a uma trajetória de fé.
né, unida a uma trajetória de experiência de transformação do coração. Veja bem, o Dimas fazia um trabalho externo. Ele angariou amigos, como na parábola do mordomo infiel. Meu amigo Érico trabalhou na palestra passada. Ele angariou amigos, isso é uma coisa importante. Ele angariou mérito, mas ele não tinha segurança suficiente interior ainda, caracterizada pela fé, pelo trabalho dentro do coração. Isso fez com que ele atravessasse o vale das sombras da morte, né? Inseguro. E essa insegurança refletia apego, muito comum na reunião mediúnica, né? A mãe desencarna no enchente, ela fica: como ficarão meus filhos? Isso é tão humano. Você imagine, né? Quem aqui tem filhos? Vocês amam do profundo do coração seus filhos. Já imaginaram a desencarnação? A expectação de uma mãe que deixa crianças sem quem cuide delas? Essa pessoa é convidada a confiar em Deus. Essa experiência, meus irmãos, é cotidiana. Não é uma coisa fictícia. Não é algo que não ocorrerá conosco, nós não sabemos, né? A experiência do marido que no mundo espiritual tem que enxergar a esposa como irmã, orar pelo seu próximo casamento, libertar-se dos liames de ciúme que caracterizavam a sua encarnação na terra, deixar o papel temporário de pai, de mãe, de esposo para assumir o papel de irmão, que desapegando-se daquela estrutura que ele cultivou durante muito tempo, que era uma forma para cultivar uma flor de espiritualidade, mas não era o fim em si. Ela não era o fim em si. Ser pai, ser mãe é uma coisa maravilhosa, mas é temporário, né? Mas vejam como é intenso. Na vida passada eu fui alemão, minha mãe era norte-americana. Desde o início dessa minha encarnação, em diversas mensagens psicografadas, minha mãe se comunica comigo, falando do amor que ela sente por mim. Em diversos momentos ela se comunicou, me alertando, e sempre que ela vem uma certa experiência de sofrimento, uma certa experiência de prova. E ela sempre se comunica comigo assim: meu filho, aproxima-se um momento de exaltação para a sua vida. Eu já sei que é um momento de prova, que vai exaltar meus valores espirituais, né? Quando você pega o livro Libertação, você tem a mentora Matilde, na experiência dela de maternidade com o espírito do Gregório, que atravessa encarnações, né? O amor, nas suas expressões mais sublimes, ele não se limita a essas concatenações que configuram as famílias terrenas, mas quando ele é verdadeiro, essas relações, elas se perpetuam. Isso é muito bonito. O Espiritismo nos traz esperança da permanência dos verdadeiros laços familiares. Então aquilo que inicialmente parece insegurança, que você fica com medo: meu Deus, se eu desencarnar, minha esposa pode se casar novamente, né? Você descobre que a afetividade verdadeira, ela não se liga a essa sensação de posse, que existe algo maior do que isso, e a gente é convidado a confrontar isso, fazendo a nossa alma se ampliar, porque a percepção de uma espiritualidade ligada ao planeta e à materialidade faz das benesses que Deus pode nos conceder somente as coisas materiais. Isso nos leva a uma decepção com Deus, porque um Deus que nos concede apenas coisas materiais, nós nos decepcionaremos com Ele ao longo da vida inteira, que a principal premissa disso é achar que sendo bom você não vai sofrer. Quando você atravessa o livro de Jó na Torá, você vê um homem injusto que sofre, mas ele está resignado. Ele diz: Deus me deu e Deus pode me tirar, porque tudo pertence a Deus. E essa experiência de compreender que há um valor maior do que aquele valor que as convenções da terra colocam, que Deus nos convida a romper essas convenções, que a fé em Deus é a fé que se mantém quando você está doente, é a fé que se mantém quando o filho desencarnou, é a fé que se mantém na traição da afetividade, quando todos te abandonaram. Nesse momento a sua fé cresce, porque ela não depende desses confirmadores externos. Você não consegue isso do cristianismo superficial. Você não consegue isso sem o reencarnacionismo. Você não consegue isso sem uma concepção de vida eterna, que relativiza os sofrimentos da terra. E quanto mais valor a gente dá para as coisas da terra, mais a sua perda aparente nos afeta. E uma coisa é certa: todas essas coisas nós vamos perder. O que a gente não perde é o que a gente traz no coração. Então, vamos raciocinar uma coisa: o quanto você ama sua esposa e seu marido?
o quanto você ama seu filho, Deus te deixaria conviver com esse ser querido, me deixaria conviver com essa mãe tão querida que da encarnação passada se preocupa comigo até hoje, para me ver distante desse ser permanentemente? Se a personalidade desaparece, a individualidade continua, e se ela continua, é para que ela não perca nenhuma das suas aquisições verdadeiras. Qual a aquisição verdadeira? O carro, a casa, o dente, a faceta, o implante, né? O seio de silicone, isso tudo vai ficar. A aquisição verdadeira é amor. Por isso, a recomendação da parábola: angariai amigos, que te receberão nos tabernáculos eternos. Então é interessante isso, né? Porque o amor é a aquisição eterna. Deus não nos separa dos seres amados. Se Deus decepciona a nossa infantil pretensão de manter os seres amados como nossa propriedade, Ele nos leva a compreender que nós nunca estamos distantes daqueles que nós verdadeiramente amamos. Estamos ligados a eles pelos liames do coração. E para que isso se concretize enquanto paz e tranquilidade, nós não precisamos ter mediunidade ostensiva, não precisamos ter uma relação ostensiva com os desencarnados, basta que nós tenhamos uma relação de intuição e confiança. Essa relação, isso é interessante, não depende nem mesmo da compreensão sobre a existência do mundo espiritual. Nós podemos desenvolvê-la enquanto intuição e confiança em Deus. Mas como nós somos espíritos necessitados, nascemos espíritas, para que a nossa racionalidade nos conduza à sensibilidade e possamos discernir com sentimento. É porque o nosso coração é duro que nós não conseguimos entender o amor de Deus sem raciocinar, que nós não conseguimos fazer essa banda larga com a espiritualidade, para sentir Deus, para sentir que o que nos vem é para o bem, para abençoarmos a experiência do corpo físico, como aquela necessária à nossa evolução. Então, a gente não deve brigar com a desencarnação. Você pode orar para alguém ficar mais tempo, para aumentar a sua encarnação? Pode. O desejo é força poderosíssima. Se você tem o que realizar, e Deus é amor, Ele pode aumentar a sua experiência encarnatória. Se é necessário para o seu espírito conviver com a mãe por mais tempo, pode ser que por misericórdia divina a sua prece seja atendida. Agora, um dia, a mãe é um ciclo da nossa vida, ela vai desencarnar. Um dia o pai irá desencarnar, e um dia nós iremos desencarnar, porque nós estamos fertilizando as gerações futuras com a nossa experiência de encarnação. Significativo o conto do Humberto de Campos sobre o Papa Pio XI. Um Papa que desencarnou mais ou menos por ocasião da vida do Humberto de Campos, né? Correspondem às vidas. O Papa anterior ao Pio XII, né? O Papa da década de 20, anterior à Segunda Guerra Mundial, que escreve suas encíclicas contra o socialismo e depois contra o fascismo, né? E a experiência desse Papa ao desencarnar, na expectação de encontrar o céu, e ele encontra à frente de si os papas que o antecederam e vieram auxiliá-lo, estão em condição espiritual boa. Ele encontra uma legião de amigos, mas após atravessar os umbrais do momento da desencarnação, ele encontra também a sua consciência, a relação com tudo o que ele havia prometido e não havia feito, na experiência da condução espiritual da igreja, do cetro que estava em suas mãos. E houve a voz do próprio Pedro a conversar com ele. E quanto maior a mordomia que nós recebemos, maior responsabilidade nós temos e maior resposta nós daremos àquilo, né? Então é interessante, a desencarnação não segue convenções da Terra. Há muitos seres canonizados, personalidades históricas canonizadas, que no mundo espiritual são considerados crápulas. E há pessoas absolutamente, o livro dos médiuns bate muito nessa tecla, há pessoas absolutamente desconhecidas que foram apóstolos de Jesus reencarnados. E uma coisa que o livro dos médiuns mostra, muito bonita também, não sei se vocês já viram isso lá, né? É quando ele nos mostra a experiência de vergonha do espírito que é exaltado sem que mereça essa exaltação. O espírito que recebe homenagem sem que a sua consciência esteja em paz, nos mostrando como é necessária uma relação de verdade com a nossa consciência, que a sede de Deus em nós é o nosso templo interno. Então, ao desencarnar, essa experiência mnemônica do retorno, da rememoração, ela nos faz enxergar sentimentos,
não só nossos, mas também das pessoas que nos colocam em paz ou em perturbação. Então é muito natural que ao desencarnar experiências da infância, um pouco antes da morte, nos visitem. Experiências de brigas, experiências em que protelamos pessoas em disputas, que as pessoas se magoaram conosco. Nós enxerguemos as nossas escolhas erradas com mais clareza e rompamos a miopia que a plenitude das energias físicas não nos permitia enxergar. É nesse sentido que essa crise é muito boa. E se nós a atravessarmos antes da desencarnação física, isso é ainda melhor para nós. Se na plenitude das nossas energias orgânicas nós pensarmos sobre as repercussões éticas das nossas ações, não teremos que sofrer tanto no momento da desencarnação física, né? Que nos alcançará a todos. É interessante, os budistas fazem uma reflexão muito legal, embora eles não acreditem na permanência da individualidade, isso limita um pouco a experiência da percepção do mundo espiritual no budismo, porque eles dão crédito a mestres de séculos atrás e não têm essa experiência com o mundo espiritual que o Espiritismo tem. Isso é uma coisa nova que o Espiritismo trouxe, realmente, é um benefício para a humanidade incrível. A percepção da continuação da individualidade, que é uma percepção de responsabilidade, né? Que se caracteriza, por exemplo, pela impossibilidade de esquecer em profundidade. Nós carregamos conosco aqui a legião de seres e personalidades que já fomos, que concatenam a explicação do que nós somos hoje, que continuamos nessa encarnação o que começamos a aprender no passado. Então as experiências são solidárias. Os reencontros com pessoas que promovem sentimentos e transformações em nós, nenhum deles é ao acaso. Despertam em nós incentivos de crescimento espiritual. Com muita frequência, esse incentivo é sofrimento. Mas olha só, às vezes também é encontro afetivo de amor, né? Porque nada incentiva mais o desenvolvimento das nossas faculdades do que alguém nos amando com profundidade. E é por isso, talvez, que uma Lívia, um Quinto Varro, a Lívia na vida do Públio Lentz, o Quinto Varro na vida do Tassiano, foram figuras essenciais. Por isso, às vezes, um espírito que já se libertou, Alcione, lá em Sírios, volta à Terra e lhe é permitido para que possa incentivar, porque o amor incentiva. E nós temos experiências continuadas de afetividade desenvolvida. Não há bênção maior na nossa vida do que alguém que nos ama verdadeiramente. Às vezes essa pessoa está encarnada conosco, às vezes ela está no mundo espiritual, incentivando a nossa evolução, né? Então, meus irmãos, essa crise da desencarnação tem um outro aspecto dela que a gente deve analisar ao final. Eu escolhi nessa palestra não trabalhar os aspectos fisiológicos da desencarnação, porque eles são trabalhados quase à exaustão na análise da obra do André Luiz, mas estudar os sentimentos ligados a ela ou as atitudes que nós desenvolvemos em relação a ela, né? Dentre essas atitudes, nós temos a alimentação energética do ser moribundo. Então, alguém, à semelhança da Adelaide, que lá no Obreiros da Vida Eterna movia uma grande obra de caridade, ela tinha muitos amigos em volta da obra, enfermeiros, voluntários, essas pessoas gostavam muito dela. Então, quando a gente gosta muito de alguém, não obstante essa pessoa esteja moribunda, o corpo físico esteja próximo de partir, a gente fica alimentando energeticamente e aumentando essa agonia. Nem a gente pode interromper, que é o caso da eutanásia, que é trabalhado também pelo livro, né? Se você interrompe experiências necessárias dessa crise. Essa crise deve ir até o final, o papel do médico é defender a vida até o final, porque enquanto há consciência, a consciência permanece, aquela experiência, ela está ensinando. Você está em coma, você está aprendendo, você se paralisou, você não se comunica mais, mas ali você está aprendendo espiritualmente, né? Mas, assim, às vezes você tem a manutenção dessas energias das pessoas que gostam muito, mantendo a encarnação por mais algum tempo. E, às vezes, para interromper isso, a espiritualidade faz a chamada e famosa melhora da morte. Eu estava cuidando da minha mãe e do meu pai, de repente deu uma melhora. Vamos para casa, vamos dormir. Amanhã ele sai. Aí, nessa noite, desencarna. Estão usando o expediente, né, para que se rompa aquilo. Então, a gente tem que aprender a chorar a saudade, mas chorar com compreensão. Como dizia o Chico Xavier, as chuvas que constroem e as chuvas que destroem. Lágrimas são também assim. As lágrimas da revolta perturbam quem desencarnou.
são chamados. Quem aqui já sentiu intuição quando um ser amado está em sofrimento? Sofreu um acidente, quando um filho cai, quando o filho é ofendido, quando o coleguinha bate nele na escola, você sente aquela intuição no coração. Essa mesma relação te mantém com o desencarnado. Então, assim, se tem um desencarnado em sofrimento no ambiente familiar, ele pode projetar a sua doença no encarnado que permanece. E quando você consegue a paz e a tranquilidade desse desencarnado, aquela doença se cura para quem observa, para o médico que trata, quase como por milagre. Na medida em que há uma mimetização por afetividade dos sintomas daquela doença naquele ser querido que permanece encarnado. Pode ocorrer também com um amigo. Um amigo desencarnou e está em sofrimento no mundo espiritual. Nós sabemos que o médium em prova, ele mimetiza a dor do espírito em sofrimento, diminuindo-a. Então pode ser que alguém se aproxime de você e você comece a sentir os sintomas daquela doença. Mas quando você ora, quando você pede, quando a gente dialoga, é um trabalho geralmente processual, que tem gente que pensa desobsessão como uma coisa mágica. Tem gente que pensa desobsessão como mágica, né? O tratamento do esquizofrênico, por exemplo, que tem a parte da obsessão, é uma coisa processual. Ele falou, eu estou rezando tanto pro meu filho, ele continua obsessão. Não, você tem que fazer isso por mais tempo. Paciência. Persevere no amor. Toda experiência na Terra é transitória, a gente não tem que ter pressa com nada. Você não passou no concurso, agora você é um espírito eterno. Aproveite seu tempo, mas você fez tudo o que você tinha que fazer, aquela experiência de expectação te é necessária. Seu filho tem que ficar mais algum tempo obsidiado, trabalhe isso, porque quando você tem um obsessor em casa, ele é um ser familiar que está aprendendo. Que uma coisa é a gente falar aqui, esses esforços retóricos, eles têm história no cristianismo. Eles nunca transformaram verdadeiramente, para além das palavras, é o exemplo que transforma. Então, por vezes, o obsessor que convive com a pessoa em casa, o parente que fica por mais tempo apegado às coisas materiais, está aprendendo com a transformação evangélica dos corações que aquele lar fez. O processo de desobsessão não é o processo da reunião mediúnica, que ocorre na casa espírita, mas a colaboração da família obsidiada, que convive diariamente com aquele espírito. Porque os liames são afetivos, o espírito está aqui, não precisa estar aqui. Você está ligado a ele. Seres espirituais em sintonia comigo. Já oraram assim? Seres espirituais em sintonia comigo. Por ódio, por amor, por apego, por uma série de razões. Esses seres, quando você se transforma, eles também se transformam. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nos preparemos para essa experiência, que nos alcançará de dentro e de fora da desencarnação, de forma que ela não seja simplesmente a morte do corpo físico, mas o despertar da consciência da imortalidade.